Oi galera, tudo bom? Hoje eu vim aqui pra falar de um livro que eu li e que eu achei interessante trazer pra vocês um pouquinho então. É o livro Respostas de um Astrofísico, do Neil deGrasse Tyson. Pra quem não sabe, ele é um astrofísico bem famoso que fez a releitura de Cosmos, que a primeira versão foi lá do Carl Sagan, e então ele trouxe a segunda versão. Ele também é escritor do Astrofísica para Apressados, e eu li o Astrofísica para Apressados no ano passado, e eu achei que seria mais ou menos nessa linha, sabe? Trazendo informações básicas sobre o universo de uma forma legal, enfim. Mas não, foi um outro lado da escrita do Neil deGrasse que foi bem interessante pra mim. Primeiro, esse livro você tem que saber que não tem nada a ver com Astrofísica para Apressados. É um livro que não vai trazer daquele jeito as informações, e é um livro que vai trazer então respostas do Neil, tanto para revistas como a do The New York Times, quanto posts do Twitter, do Facebook, e-mails que ele trocou com fãs, e ele então deixa bem claro que e-mails com questões mais científicas, a equipe dele também tratava, né? A equipe dele respondia mais, mas e-mails com questões mais pessoais, tipo, qual a sua opinião sobre tal coisa, era o Neil quem respondia. Então, eu quero trazer algumas, como eu já fiz com os livros, alguns do Stephen Hawking, eu quero trazer algumas passagens que eu marquei, que me chamaram muita atenção, e também explicar o porquê que isso me chamou a atenção. A primeira coisa que eu marquei foi, portanto, poucos professores ou colegas de turma teriam falado de mim, né? O Neil falando dele, ele vai longe. E por quê? Porque o sistema educacional é obcecado por notas de provas. Enquanto isso, por 2 anos seguidos, estou na lista dos 100 ex-alunos de Harvard vivos mais influentes. Então, o que isso quer dizer? Por que eu marquei isso? Pra quem não sabe, eu sou formada, agora formada, em licenciatura em Ciências Biológicas. E um dos viés que eu estudei ali na finaleira da faculdade foi a questão do uso das avaliações para ter uma nota final, mas não para se importar se realmente o aluno entendeu ou não. Então essa fala do Neil mexeu muito comigo, porque foi muito isso, sabe? O sistema educacional não tá preocupado se você entendeu todo, ele tá preocupado com você dar uma nota final para você passar o não de ano. E aqui ele fala, justamente, ele não foi um bom aluno, né? Não foi um aluno excepcional, do jeito que um cientista astrofísico, né, deveria ser na cabeça das pessoas. Porém, ele é atualmente uma das pessoas mais influentes, né, dos ex-alunos ali de Harvard. Então isso mexeu muito comigo por conta da minha trajetória aí na licenciatura, por conta que isso foi um dos problemas que eu trouxe aqui no canal. Até tem uma live com meu professor sobre o assunto. Escrevi já artigos sobre o assunto, eu vou deixar linkado aqui embaixo também, se você quiser dar uma olhada. Vai ter uma revista onde tem um artigo meu, se você quiser ler, vai estar aqui embaixo. Um pouco de vergonha de falar isso, porque, né, nunca apresentei meus artigos pra vocês, mas vai estar aí, porque eu acho que isso é um assunto que deve se debater. Eu, propriamente dizendo, assim, nunca me achei uma boa aluna. Eu tirava notas boas, mas eram notas, eu não sabia se eu sabia, não sabia se eu não sabia. Por vezes eu pensei em desistir porque eu não ia bem nas provas da biologia, eu não ia bem nas provas do ensino médio mesmo. Então a prova não define o ser humano. E, enfim, gostei muito. Outra escrita dele é: um segundo fenômeno que está se tornando tradição é a expectativa de que todo mundo em nosso país, culturalmente plural, deveria ter exatamente a mesma visão que nós em relação a todos os assuntos. Traz essa questão do precisa ser igual a mim, precisa ser o mesmo pensamento que eu, porque senão eu não vou aceitar, vou bater de frente, enfim. Conversas de opiniões diferentes devem ser bem-vindas, porque são 2 pontos diferentes, que nem eu. Para quem não sabe, também eu sou ateia, e eu adoro escutar das pessoas o porquê que elas acreditam em algum deus ou alguns deuses, alguns dogmas, enfim. E também eu gosto dessas pessoas geralmente me perguntam no que eu acredito.
E eu explico o que não pode justamente ser isso de você julgar a pessoa pelo que ela acredita. Tipo assim, não, você não acredita no meu Deus, então você não tá fazendo nada de bom pro mundo, você é uma pessoa horrível. Quando aquela pessoa que talvez não acredite mais em nada, tá fazendo várias doações pra ONGs, tá lutando por algum propósito maior do que só uma crença. Então, né, eu trouxe aqui da crença, mas a gente pode debater política, a gente pode debater várias coisas nessa linha. Então, eu marquei isso aqui justamente por conta disso, porque eu defendo a questão do conversar sobre questões opostas, apresentar provas, apresentar alguma coisa e não simplesmente julgar o que não é igual a você. Outra, terceira marcação que eu fiz aqui no livro: decorrer dos anos, os métodos e as ferramentas da ciência nos mostraram que, apesar do que alguns filósofos afirmam, uma realidade existe independente da nossa percepção dela. Sabemos disso porque, por exemplo, as leis da gravidade existem e atuam sempre, não importa quem esteja fazendo o experimento, nem que mecanismos usemos para medi-las. E elas atuam quer você opte ou não. Isso aqui, enfim, faz mais sentido vendo o contexto ali da pergunta, a resposta do Neil, que alguém conversou com ele sobre universos paralelos, que afirmou que sim, que entrou no universo paralelo, que encontrou uma pessoa, que, enfim. Leia o livro que você vai saber, porque você vai ler esse livro depois de algumas coisas que eu falar aqui. E aí ele veio e, né, trouxe muito isso, que se aconteceu, porque aconteceu só com você, porque não aconteceu várias vezes, porque você não pode provar, porque que você entende? Então, a questão do universo paralelo é muito envolvida com a física, né, propriamente dita. Então você tem que ter uma prova de que sim, que é possível você viajar por um universo paralelo, por um buraco de minhoca, um buraco negro. Você tem que ter essa prova de que aconteceu várias vezes com um ambiente controlado, que os cientistas tentam há anos fazer. Por que será que, sei lá, só o Joãozinho conseguiu ver uma pessoa igual a ele no momento que ele tava? E aí ele acha que o seu universo paralelo não faz sentido. Então, assim, ele trouxe essa frase nesse contexto. Uma coisa interessante que eu marquei aqui também, estavam tendo um debate de que a NASA recebe muito dinheiro do governo para explorar o espaço, em vez desses dinheiros ser então envolvido em causas, por exemplo, alimentar pessoas. Aí o Neil falou então que o governo americano dá mais dinheiro para guerras do que para exploração espacial. Então, por que ele não destina esse dinheiro das guerras para alimentar pessoas? Uma coisa não interfere a outra. Então, ele também traz a questão de que se você acha que a ciência não vale a pena, o investimento e tudo, você vai ter que devolver satélite, óculos, celular, enfim, tudo que se tem de aparato tecnológico, porque a maioria deles foi um erro do pessoal da astrofísica. Por exemplo, a detecção do câncer de mama. Eles estavam tentando fazer um negócio, acho que era um experimento que limpasse o Hubble, o telescópio Hubble. Não sei bem se era para limpar ou para aumentar a lente dele. Mas disso surgiu um instrumento de detecção do câncer de mama. Então, assim, a ciência da astrofísica, da exploração espacial, ajuda muito mais aqui na Terra do que você imagina. Quanto à parte educacional, acho que nas escolas públicas deveria haver aula de religião. A religião possui um papel inegavelmente importante na civilização. E isso é uma coisa que eu marquei, porque eu concordo plenamente com o Neil, mesmo não acreditando em nada, que as religiões sim tiveram um papel importante na sociedade, tanto em organização como em questão psicológica. Não sou psicóloga, mas em questões de tipo assim, como eu já falei aqui, lá pro seu Joãozinho que recebeu um aviso de que ele tá morrendo, ele tá tomando os remédios, né? Não vamos descartar isso, mas ele não tem mais nada que se apegar. Os remédios não estão mais fazendo efeito. Aquela esperança que ele tem em Deus é a última coisa pra ele. E isso vai ser bom pra ele, porque vai tirar um peso dele, enfim. Isso não faz mal a ninguém. Acreditar num Deus, em vários deuses, não
faz mal, sabe? Não faz mal pros outros. Agora, tirar dinheiro em nome de um Deus, aí já é outros 500. Uma frase que eu, bióloga, particularmente amo, né? Acredito que, enfim, mais pessoas gostem dessa frase, a teoria da evolução não é algo em que se acredita. A ciência segue as evidências. Meu Deus, o meu gato. Que susto. É essa questão, então, de que você não... Você tem várias provas da questão da evolução, que vai desde da sua própria coluna vertebral, por exemplo, até seus cromossomos. Enfim, várias coisas que são evidências e que sim, houve uma evolução e ainda há evolução. A espécie humana ainda está evoluindo, e isso a gente consegue perceber com a perda dos sisos em algumas pessoas. Ela tá me julgando muito. Com a perda de pelos de muitas pessoas. Só que lembre-se que a evolução não é algo que acontece com um indivíduo, é algo que acontece com uma população. A população humana está evoluindo. Por quê? Porque o dente ciso não é mais necessário, então, né, não é mais utilizado com muita frequência, então não precisa mais. É isso aí, algumas pessoas vão vir sem, outras vão vir com. Lá pra frente, se for bom esse vir sem, não vai mais ter, entendeu? Então, essa questão de que sim, há evidências de evolução, e isso é inegável, é uma coisa que é lindo de se ouvir. Por fim, também envolvendo a biologia, a seleção natural não tem a pretensão do design perfeito, nem mesmo do design bom, apenas de um design mais eficaz. Isso aqui resume a evolução. Se você está ensinando evolução para alguém, é só você falar isso. Não é nem o mais perfeito, nem o melhor, é o mais eficaz. O que é mais eficaz? Que é da espécie concorrente, por exemplo, um urso pardo, um urso polar no Ártico. Quem é que se sai melhor? Lá, o urso polar, porque ele consegue se camuflar dos seus... Ela sempre faz isso, tá? O urso polar consegue se camuflar e não ser presa. O urso marrom não, né? O urso marrom vai morrer, vai ser mais localizado mais rápido, porém numa floresta, quem tem a melhor chance de sair vivo? Deixa aqui embaixo, não vou nem responder. E além disso, também na questão da reprodução, nada mais importa o processo. Então a evolução basicamente é isso. Eu trouxe algumas falas que eu achei interessante desse livro. Esse livro é um livro muito legal, que eu esperava... Eu não esperava nada, pra ser bem sincera, eu só estranhei, tá? Vamos colocar isso como eu estranhei, que não foi uma escrita como a Astrofísica para Apressados. Porém, não... Assim, sabe? Não mudou muito. Porque é um livro que te dá respostas, é um livro que te instiga perguntas, é um livro que você vai curtir ler, que você vai ler rapidíssimo, então você pode intercalar com alguns livros. É um livro que eu recomendo se você gosta de ciências. E é um livro que eu gostei muito de ler, se eu não me engano, eu dei 4 estrelas no Scooby. Eu vou deixar como 4 aqui no YouTube. Se eu botei lá outras estrelas, aí já não respondo por mim. Então, se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, dá like, deixe seu comentário aqui embaixo de algum livro que você leu, que você queira compartilhar, porque, como eu lembrando aqui, gosto de debater. Me segue nas redes sociais, é isso aí, tchau, tchau.